Hoje nós celebramos a Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. A Epifania do Senhor é a manifestação de sua glória, a demonstração de sua realeza, é a demonstração de sua presença em nosso meio. Mas para compreendermos isto, é necessário antes entendermos que a Epifania, a apresentação dele, não é como um carro alegórico que veremos daqui a alguns dias nos carnavais, que vem chamando a atenção, vem cheio de festas, de luzes e barulhos. A Epifania, a demonstração, a manifestação do Senhor, ela é silenciosa. Ela não precisa de grandes recursos para poder chamar a atenção das pessoas. É simplesmente no silêncio, como a brisa suave que conversava com Elias. A manifestação, a Epifania, tem como foco não os reis, porque hoje muitas pessoas têm o costume de falar é dia dos reis. O foco não está nos 3 reis, o foco está na criança que acabou de nascer. O mistério da encarnação do Verbo era tão grande, que sabiamente a igreja dividiu a liturgia durante todos esses dias, desde o dia 24 até hoje, para entendermos cada dia um pedacinho do presépio, para entendermos a grandeza de um Deus que se faz homem para estar conosco, para habitar entre nós. E aí hoje temos a presença destes 3 homens. Mas para compreender a presença destes 3, precisamos entender que a manifestação, a demonstração dele, a revelação dele, começa lá atrás, com os seus pequenos detalhes, dia após dia. Quando uma mulher virgem recebe a visita de um anjo, e o anjo fala com ela que ela vai conceber e vai dar à luz ao Filho de Deus. Ela vira e pergunta: mas como pode ser possível se eu não conheço homem algum? Ela vai conceber e ela vai dar à luz, mas ela vai continuar virgem. Padre, isso não é possível. É claro que não é possível para nós, mas aquilo que não é possível para nós é possível para Deus. Nós cremos no Deus do impossível. Tudo que era impossível, Deus fez ser possível. É impossível você chegar em frente a um mar e bater um pauzinho no chão e o mar se abrir para você passar. É impossível. Mas para Deus não foi possível. Para Deus não foi impossível. Para nós é impossível bater numa pedra e dela sair água, sair leite, sair qualquer coisa. Para Deus foi possível. O Deus que nós acreditamos é um Deus do impossível. Não é porque não é possível para nós que não é possível para Deus. Deus não somos. Nós não somos Deus. Ele é o soberano. Então aqui começa a revelação dele, conversando com Maria, fazendo com que uma mulher virgem dê à luz e continue virgem. Logo depois, nós tivemos uma celebração, vocês vão prestar atenção que eu vou recuperar textos bíblicos que nós já rezamos durante esses dias para entender a Epifania. De repente, Maria aparece no templo com Jesus, e aí quando ela está no templo com Jesus e José para apresentá-lo no templo, apresentá-lo a Deus, primeiro ponto, eles vão levar alguns animais para serem apresentados, para serem sacrificados, melhor dizendo, quando Jesus vai ser apresentado. E quais são os animais que eles vão levar? Rolinha aí? São os animais que apenas os pobres levam. Guarde essa informação, nós vamos precisar dela lá na frente. Somente os pobres levam esses animais, rolinhas e pombinhas. Os ricos não vão levar isso. E aí eles vão dar o nome de Jesus neste dia, Yeshua, que quer dizer o quê? Já esqueceram? Alguém está falando aí timidamente, pode falar alto. Deus o quê?
Deus salva. Muito bem. Deus salva. Então, no momento em que é apresentado a criança, o nome é revelado e junto já é revelada a missão daquela pequena criança. Deus salva. Tudo bem até aqui? De repente, Maria deu à luz a criança, enfaixou a criança e colocou no coxo, na manjedoura. A manjedoura é o lugar onde os animais vão comer. Lá na frente, quando a criança já estiver velha, ela vai estar ceando com os amigos, vai pegar um pedaço de pão, vai dar graças a Deus e vai dizer: este é o meu corpo, tomai e comei. Veja que isso já estava revelado no nascimento, no presépio. Só que se a gente olha para o presépio vendo só a pobreza, a gente não enxerga os detalhes da revelação de Deus. Lá no presépio ele já se revela como comida. Ele já foi colocado no lugar onde as pessoas, os animais vão comer, para que lá na frente ele possa dizer: este é o meu corpo, tomai e comei. Ao mesmo tempo, Deus continua se revelando. A criança enfaixada, sendo colocada lá na manjedoura, vão aparecer pastores vindos de vários lugares para adorar a criança. Quando esses pastores chegam, eles começam a dizer que receberam a visita de um anjo no pasto. E aí o anjo falou assim: vai para tal lugar, vai lá adorar o Messias, ele nasceu. E aí esses pastores foram. Quando eles chegaram lá, eles começaram a contar para José e para Maria que o anjo apareceu, o que o anjo falou. Maria pegou todas as informações que ela escutava e guardou no seu coração. E ali ela meditava dia e noite aquelas informações. Estes pastores, se nós voltarmos a fita, nós vamos chegar lá em Gênesis. Tinham 2 irmãos. Qual era o nome dos 2 irmãos? Caim e Abel. Caim era agricultor, Abel era pastor. Os 2 deram as primícias daquilo que eles produziam para Deus. E qual das primícias que agradou a Deus? Foram as primícias de Caim ou as primícias de Abel? De Abel. Abel era o pastor. Veja que agora quem vem ao encontro da criança que nasceu? Os pastores. Veja que automaticamente na Bíblia existe uma linha. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e será o de amanhã. Ele não muda conforme a sociedade. Ele não muda conforme o interesse do outro. Ele é o mesmo. Ele mantém a palavra dele desde os primórdios. E agora os pastores chegam para a criança e começam a adorar a criança. Lembra da faixa? A criança foi enfaixada, certo? Se a gente ler o Evangelho de Lucas, lá vai dizer que quando essa criança morreu na cruz, Arimateia vai tirar o corpo e também vai enfaixar o corpo e vai sepultar. Aqui no presépio, na pobreza, como muita gente gosta de falar, na pobreza do presépio, já está a grandeza de um Deus. A mesma faixa usada para colocar já é uma demonstração da faixa que vai ser usada no sepulcro, no momento em que ele vai ser descido da cruz e vai ser sepultado. E lá ele vai ficar. Veja que a epifania são os detalhes. É Deus se revelando nos detalhes. Não é na grandeza. Não é o céu se abrindo, fazendo aquele furdunço, aquele auê. Não. Não procure Deus no barulho. Procure Deus no silêncio. É lá que você vai encontrar Deus. Deus é silencioso. Ele se manifesta no silêncio. E aí, continuando a apresentação, nós temos Maria como mãe, a Virgem. Temos como pai adotivo José. E José é descendente de quem? De Davi.
Davi carrega consigo, por causa de seu nome, uma estrela de 6 pontas. Esta estrela, a estrela de Davi, vai guiar 3 reis. 3 reis serão guiados por uma estrela. E esta estrela vai parar justamente no lugar onde o Messias nasceu, onde ele se encontra. Só que a gente tem o costume de falar que são 3 reis magos, mas magos não quer dizer, não está ligado à magia, não está ligado à bruxaria, não está ligado à feitiçaria, não está ligado à umbanda, não está ligado a nada disso. Não tem nada a ver com ocultismo. É porque hoje nós temos um termo que não existia naquela época. Hoje, quando nós queremos falar sobre os magos, nós falaremos cientistas, astrólogos, pessoas que estão acostumadas a estudar os astros. Hoje nós temos um termo técnico que não existia naquela época. Por isso que se falava magos. Aí muita gente acaba achando que porque está a ver com magia. Não, não tem nada a ver com magia. Tem a ver com astrologia. Por isso que eles estavam estudando os astros e identificaram a estrela de Davi e foram segui-la. Só que se eles estão seguindo a estrela de um rei, a dedução óbvia é que esse rei vai nascer no palácio. Por isso que eles foram para o palácio. Por isso que eles foram conversar com Herodes. Porque se é um rei, o rei vai nascer no palácio. Só que quando eles chegam lá, o Messias não está. Porque não é lá que o rei nasceu. Então eles saem do palácio e continuam procurando. Vão caminhando, até chegar no local onde está o menino Jesus. Só que aqui vem um dado interessante, que depois vocês podem até pesquisar. Se nós estivéssemos na Inglaterra, se nós fôssemos ingleses, e o rei Charles fosse entrar aqui agora, nós deveríamos nos inclinar quando ele passasse por nós. É a saudação que se faz a um rei. Quando nos inclinamos, significa que nós, além de prestarmos respeito, estamos entregando tudo o que é nosso, todo o nosso ser, para que ele possa governar. Ele é o soberano. Então, nós vamos perceber que nós sempre vamos nos inclinar para um rei, mas o rei nunca vai se inclinar para nós. Porque se o rei se inclina para nós, é como se ele estivesse entregando o reino dele para nós. E ele não vai fazer isso. Mas 3 reis que vieram do Oriente, quando chegaram diante de um menino que não sabe falar, de um menino que não sabe andar, de um menino que não sabe escrever, de um menino que não sabe ler, de um menino que não sabe comer, eles vão se inclinar, eles vão se prostrar diante desse menino. 3 reis vão entregar para este menino tudo o que pertence a eles. E aqui não é só a vida, mas é o reino. Quando um rei se abaixa, ele entrega o reino dele. Toda a nação que ele governa, eles entregam para esta criança que não sabe falar. Essa criança que acabou de nascer. Eles entregam as 3 nações. Só que Jesus, Maria e José, eles eram de qual religião? Eles eram da religião judaica, eles eram judeus. Os 3 reis que vieram do Oriente não eram judeus. Aí vocês vão começar a entender mais um detalhe da revelação. Esses 3 não eram judeus, porque hoje é muito fácil falar assim: você viu fulano? Fulano se converteu a tal igreja, Cicrano se converteu a Y igreja, Bertrano a X igreja. Hoje é um entra e sai de igreja para lá e para cá, e todo mundo fala que converteu, certo? Só que na época de Jesus Cristo não existia conversão ao judaísmo. Ou você nasce judeu, ou você nunca será judeu. Não existe possibilidade de falar assim: eu me converti, agora eu quero ser judeu. Vai continuar querendo. Não é aceito como judeu. Não tem condições de ser convertido ao judaísmo. Então 3 nações pagãs, porque não eram nações
judaicas. 3 nações pagãs se convertem a Jesus Cristo. Não a religião judaica, mas a Jesus Cristo. 3 nações pagãs se entregam inteiramente a Ele, por completo. Aqui nós começamos a perceber um pequeno detalhe que às vezes passa despercebido. Passa despercebido porque a nossa mania é ficar achando que hoje é dia dos 3. Mas não é dia dos 3, é dia de Jesus. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é tudo. Quando Deus se manifesta, todos devem se voltar a Ele, todos devem ir em direção a Ele. E quando fazemos o nosso encontro com Ele, é impossível voltarmos para casa da mesma forma. Vamos sofrer mudança. Mas Deus nos aceita como somos. Mas quando Ele faz o encontro, nós nunca voltaremos como éramos. Vai ter mudança. Ele provoca mudança na nossa forma de agir, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar. Por isso que 3 reis vão entregar para uma criança que acabou de nascer tudo que eles tinham, todo o reino é entregue para esta pequena criança. Não foi entregue para Maria, não foi entregue para José, também não. Foi entregue para a criança. Eles foram para adorar a criança. A criança é o centro, a criança é a vida. E aí estes 3 reis entregaram 3 presentes. Quais foram? Ouro. Você só entrega para rei. Nunca que você vai dar ouro para pobre. Nunca. Você não vai dar ouro para pobre. Você vai dar o ouro para o rei. Mas quando Jesus foi apresentado, Maria e José, que animal eles levaram mesmo, que eu já esqueci? Significa que eles eram pobres. Eles eram pobres. Por isso eles levaram esses animais para serem sacrificados no templo. Só que Jesus não vai ganhar isso. Jesus vai ganhar ouro. Porque o rei reconheceu naquela criança que acabara de nascer o Rei dos Reis. Eu só sou rei porque Ele é rei. O meu poder só existe enquanto rei porque Ele é o Todo-Poderoso. E por isso que apenas a Ele eu me curvo, porque Ele é o centro. É por isso que vai ser entregue para Ele ouro. Depois vem incenso. O incenso, ele é ofertado no templo para o sacerdote. Então, ao mesmo tempo que eu, enquanto rei que vim do Oriente, reconheço naquela criança que ela também é rei, eu também reconheço que aquela criança é sacerdote. Por isso eu oferto incenso. E é por isso que na liturgia católica nós ainda usamos incenso. É por isso que quando começamos hoje tinha incenso. O incenso não é para agradar o padre. O incenso não é para poder deixar, ai que legal, nossa que chique. Não. O incenso é para que aquela fumaça, ao subir, ela possa chegar no trono do Altíssimo, levando as nossas orações. Padre, mas eu não gosto do incenso porque eu tenho rinite, eu tenho sinusite. O problema é seu. Eu também tenho. E além de sinusite, além de rinite, eu também tenho bronquite. O incenso não é para mim, o incenso é para Ele. Se eu creio que Ele é o Todo-Poderoso, se eu creio no sacrifício que Ele fez por amor a mim, por que eu não posso fazer o sacrifício de aguentar a fumaça durante alguns momentos da minha vida? Eu não gosto quando tem incenso. Aí a gente já vê o egoísmo. Eu preciso estar à frente. Mas e Deus está onde na sua vida? O incenso não é para você, o incenso não é para mim, o incenso é para Ele. Mas tem padre X que não gosta. Problema do padre X, porque não está seguindo a liturgia, está indo contra lá. E depois vai falar da pobreza do presépio, porque não enxergou na pobreza do presépio a grandeza de um Deus que se revela. O presente não foi dado para Maria,
O presente não foi dado para José, o presente foi dado para Jesus. Ele é o centro. Quem é o centro da nossa vida? O que nós estamos ofertando para Ele? Enquanto o eu continua guiando a nossa vida, nós não fizemos o encontro pessoal com Ele. Enquanto o eu é soberano na nossa vida, significa que não tem espaço para Ele. O incenso não é para nós, é para Ele. E aí vem o terceiro presente. Qual que é o terceiro presente? A mirra. A mirra era ofertada para os profetas e era usada também quando a pessoa morria. Porque se alguém morre, antes de você sepultar, você tem que preparar o corpo da pessoa, colocar no caixão bonitinho, colocar as florzinhas, para depois você levar para o velório, para depois você levar para a sepultura, não é assim? Na época de Jesus não tinha um caixão bonito como o nosso, não tinha o hábito de colocar flores como a gente coloca hoje, mas tinha que arrumar o corpo, e aí precisava passar no corpo a mirra. Só que, lembra da faixa que está lá no nascimento? Lembra que eu falei com vocês que Lucas diz lá no evangelho dele, que quando Jesus morreu, Arimateia pegou, enfaixou e sepultou? Porque era Páscoa, e na Páscoa você não pode arrumar o corpo, não dá tempo. Aí você precisa só pegar o corpo, você vai enfaixar e pum, guardou. Agora vamos festejar a Páscoa. Na hora que acaba a Páscoa, vem uma mulher doida, parece doida, porque ela nem espera o sol nascer direito, e ela sai correndo no meio da rua, levando o seu balainho, a sua bolsinha, para poder arrumar o corpo de Jesus. Quem que é essa mulher? Madalena. Ela era doida porque ela amava. Quem ama fica doido. O amor deixa a gente doido. A gente perde a cabeça quando ama. E aí Madalena sai com a bolsinha dela para poder arrumar o corpo de Jesus. Só que quando Madalena chega lá, cadê o corpo? Sumiu. Ele não está lá. E aí Madalena vê umas pessoas assim: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Me fala que eu vou lá buscar. Aí quando ela vira, ela dá de cara com um homem. Ela acha que é o jardineiro, segundo o evangelho de João. Ela acha que é o jardineiro. E aí nesse momento ele vira e fala: Maria. Na hora ela cai prostrada. Lembra deles? Os três se inclinaram, prostraram para ele. Ela também vai se prostrar para ele, porque ela reconhece que ele é o rei da vida dela. Ele é o soberano, por isso ela vai se prostrar diante dele. E aí ela sai de novo correndo igual doida para contar para os discípulos que Jesus, aquele que estava morto, agora ele está vivo, ele voltou. Só que ela era uma mulher e ela estava sozinha. Então, na cultura daquela época, a gente não vai acreditar. Para a gente acreditar na palavra de uma mulher, ela precisava estar acompanhada de um homem com pelo menos 7 anos de idade. Só que ela estava sozinha. E aí, por isso que nós vamos ver 2 discípulos indo correndo atrás, para ter certeza do que aquela mulher disse é verdade. Vai Pedro e João. João chega e para na portinha e fica lá olhando, mas não entra. E aí a gente vai descobrir isso depois, lá na Páscoa. Mas aí ele vai e olha e não entra. E aí vem Pedro e entra de uma vez. Quando Pedro entra, Pedro vai perceber um detalhe. A faixa estava dobradinha em cima da pedra. O fato de estar dobrada em cima da pedra significa que ele não volta mais para lá. Ele não pertence mais àquele espaço. Ele venceu a morte. Pedro entendeu isso só porque viu os panos dobrados. Ele não encontrou com Jesus no meio do caminho igual Madalena, mas ele viu as faixas dobradas. A mesma faixa que estava no nascimento é a mesma que estava na morte e é a mesma que simboliza a ressurreição. Esta mesma faixa, assim como o incenso, ela também está na liturgia católica. Na hora do ofertório, quando os ministros trouxerem o cálice para o altar, vocês vão ver a faixa balançando em cima do cálice. Ela é colocada em cima do cálice, e para nós ela tem um nome,
que é sanguíneo. Porque quando o corpo sai da cruz, ele sai todo sujo de sangue, porque não deu tempo de limpar. Então é por isso que é sanguíneo. A faixa simboliza a ressurreição, e ela ainda está presente na liturgia católica, e ela vai ser trazida para cá na hora do ofertório. Em toda a missa a faixa está presente, da mesma forma que estava lá. São os pequenos detalhes que Deus vai revelando na história a sua presença, a sua onipotência e o seu poder. Só que nós não percebemos. Não percebemos porque a gente fica olhando para o presépio e falando: nossa, que pobre, é tão pobre, nossa, mas olha o pobre. E a gente fica só na parte da aparência e esquece da essência. A aparência pode ser de pobre, mas a essência é de um rei. Os magos perceberam isso, os pastores perceberam isso, Madalena percebeu isso, os discípulos perceberam isso, e todos os outros que encontravam com Jesus percebiam na essência de um pobre a grandeza de um rei. E nós? Estou quase acabando, tá? Todos nós aqui fomos batizados, ou pelo menos a maioria. E quando fomos batizados, nós fomos sepultados em Cristo. Morremos com Cristo para ressuscitar com Cristo. Pelo batismo, assim como aquele pobre lá do presépio foi reconhecido pelos magos como profeta, sacerdote e rei, todos nós somos profetas, sacerdotes e reis, profetisas, rainhas e sacerdotisas. Todos nós somos, porque nós morremos com Ele e com Ele ressuscitamos. E aí nós temos um probleminha que às vezes a gente acorda e fala assim: nossa, mas o dia hoje vai ser um inferno. Pode ter certeza que vai, porque você, enquanto profeta, acabou de amaldiçoar seu dia. O profeta tem poder de abençoar e de maldizer tudo aquilo que lhe cerca. É por isso que os filhos aprendem desde novos a pedir a bênção para os pais, a pedir a bênção para os mais velhos, para que possam ser abençoados, porque pelo batismo nós somos profetas, nós somos sacerdotes e nós somos reis. Mas o que nós estamos ofertando para o Rei dos Reis, para o Profeta dos Profetas, para o Sumo Sacerdote? O que nós ofertamos para Ele? Qual é o presente que nós entregamos para Ele? Nós não precisamos entregar ouro, nós não precisamos entregar incenso, nós não precisamos entregar mirra, nós precisamos entregar o nosso coração. É a única coisa que Ele espera de nós. E onde está o nosso coração? Segundo as Escrituras, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o nosso coração? O que nós estamos ofertando para esta criança? Esta criança que acabara de nascer, que ainda não fala, que ainda não escreve, que ainda não anda, não come sozinha, mas que já converteu 3 nações para Deus. Já levou 3 nações que eram pagãs para Deus. E nós? Quantas pessoas se converteram pelo nosso exemplo? Ele não anda mais do nosso lado, Ele não anda mais à nossa frente, Ele não caminha às nossas costas. Agora, este pequeno, pobre rei que nasceu numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura, decidiu ficar aqui dentro. Não do lado, mas aqui dentro. Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Ele não quer caminhar do seu lado, Ele não quer caminhar à sua frente, Ele não quer caminhar às suas costas, Ele quer caminhar dentro de você. Porque quando você come um alimento, esse alimento começa a fazer parte de você. Ele quer ser parte na sua vida e Ele deseja que você seja parte na vida dEle. É por isso que Ele se tornou uma comida. A aparência é de pão, assim como que no presépio a aparência é de pobre. Mas a essência no presépio é de um rei.
e a essência de um pedaço de pão é um Deus. Quem fica preso na aparência perde o segredo e o mistério da divindade, da revelação que hoje nós celebramos. Celebrar a Epifania é celebrar a manifestação de Deus que se dá nos pequenos detalhes. Que possamos sair daqui hoje compreendendo que os nossos olhos não devem ficar esperando algo grandioso aparecer no céu, mas deve começar a compreender que assim como Ele habita em mim, Ele habita no outro. A partir do momento em que eu me respeito e respeito o outro, eu já estou respeitando a Ele. E aí eu termino com a frase de Santo Agostinho: não adianta procurar fora aquele que mora dentro. Não adianta eu procurar ser preenchido por uma música, por um vício, por uma pessoa. Não. Eu posso procurar em todos os lugares algo para me preencher, mas quem vai me preencher já mora aqui dentro. Eu só preciso aprender a contemplá-lo aqui dentro, a dar valor para a Eucaristia que nós recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,